Bom dia, pessoal. Estamos aqui com um novo episódio, né, do Economista na Prática. E hoje nós vamos falar sobre reciclagem. Então, a parte mais importante desse todo esse trabalho de reciclagem é não ter lixo. Na verdade, nós temos que fazer de tudo para mudar hábitos, evitar de usar tantos descartáveis, né? E ter o descarte correto do lixo. Agora, o lixo, ele é muito rico. E nós temos uma produção de 260 mil toneladas de lixo diariamente no Brasil. E 53% desse material é lixo orgânico, 25% papel e papelão, 2% vidro, 2% metal, 3% plásticos e 15% outros. Somente 2% desse total é utilizado ou reciclado novamente. Então, a ideia aqui qual que é? Reciclar o lixo é um grande negócio. Nós estamos falando aqui numa cidade de 200 mil habitantes, uma produção de somente do lixo que pode ser reciclado em torno de R$ 1.190.000 por mês. E ainda você tem todo o lixo orgânico, né? Esse lixo orgânico ele não deve ser descartado. Nós devemos usar o gás metano que ele produz e fazer com que esse lixo ele volte para a agricultura, porque senão a terra vai perdendo os nutrientes. Então não é uma coisa de queimar como as pessoas pensam, queimar o lixo, nada disso. O lixo tem que ser totalmente separado e reciclado, e porque ele tem valor. E qual é o lado bom perante a questão de emprego, né? Então vamos lá. Você muda a política, ensina as pessoas a não utilizarem tanto descartáveis. Depois você vai criar leis na sua cidade ou no estado onde seja remunerado pela entrega da latinha que foi descartada, pelo PET que foi descartado, como é feito na Alemanha. Na Alemanha você compra as coisas e depois você vai no supermercado, devolve e você recebe uma moedinha de volta, um tanto por cada peça que você devolver. Isso pode gerar um movimento econômico muito interessante para as pessoas, que tem um impacto imediato na vida das pessoas, né? Então você compra, né, no preço seu já tem embutido o valor das embalagens e você devolvendo você recebe o dinheiro de volta. Agora, por outro lado, aquilo que realmente será reciclado, ele deve ser reciclado em usinas para separação, para prensagem, para depois ter a destinação final. E isso tem a possibilidade de gerar muitos empregos, principalmente para quê? Para egressos do sistema prisional, para drogados, para todo tipo de pessoas que têm baixíssimo nível de qualificação, mas que têm uma possibilidade de ter um emprego numa usina. Então, você imagina uma cidade como Campinas, com 1.300.000 habitantes, nós estamos falando aí provavelmente de mais de 6 milhões de reais que poderiam estar sendo recuperados dos recicláveis. É muito dinheiro, né? E nós temos no Brasil 5.567 cidades. São muitas cidades e muito lixo. Agora você imagine você ter em cada cidade uma usina de separação e utilização desse lixo. Isso seria simplesmente muito interessante, porque você estaria empregando muitas pessoas, porque é um trabalho literalmente braçal, né? Embora existam máquinas, esteiras para isso, a separação de lixo em todos os lugares é feito com mão de obra de uso direto, pessoas com baixa qualificação que vão lá, são treinadas para separar o plástico
do vidro, do alumínio, dos outros metais, né? E então isso poderia provocar uma expansão no emprego de uma forma absurda. Tenta imaginar, 5.567 cidades, muitas acima de 100 mil habitantes, né? Onde você precisa ter um pelotão de pessoas aí por cidade para poder tá fazendo o trabalho de separação. E uma vez que esse lixo ele seja aproveitado, seja feita a compostagem dele, ele transformado de novo em lixo orgânico, né? Próprio para a agricultura, o adubo, então isso vai facilitar também que diminua o número de produtos químicos para a produção de alimentos, que é uma tendência ao aumento disso. Então, nossa ideia aqui é fazer com que se possa reciclar a maior parte dos produtos que hoje são descartados. Por exemplo, são 55% das garrafas PET são reaproveitadas. São 253 mil toneladas ao ano, ao valor de 310 milhões de reais. 254 milhões é o valor que é potencialmente jogado fora, que poderia estar sendo utilizado, no mínimo, para pagamento de mão de obra dessas pessoas que eu digo que são as que limpam o mundo. Quando você vê um reciclador andando com o carrinho dele por aí, você está vendo uma pessoa que está limpando o mundo. E você é a pessoa que está sujando o mundo, porque você é o que consome, né? Então, nós temos que pensar numa forma de dar oportunidades para as pessoas, e faz parte desse trabalho já um aumento no número de empregos para esse setor. Com relação à lata de alumínio, nós aproveitamos 98%, e são 14,7 bilhões de latas por ano, que resultam em 980 mil toneladas, com um valor de 382 milhões de reais. Então, o nosso apelo aqui é para que, primeiro, os vereadores façam leis, né, onde o supermercado vai reter um pouco do valor, alguns centavos do valor, para cobrir latinhas, cobrir as embalagens de plástico e outras tantas embalagens dentro de algum critério que eu não vou me ater aqui, mas que devem ser estudados e buscados um critério para que seja devolvido o dinheiro. E o que acontece? Qualquer pessoa que ela se dispor, ela pode usar aquelas embalagens para reduzir a próxima compra dela, e ela já leva, e esse material depois é direcionado para as usinas de separação, né? E na verdade, já vão praticamente pronto dos supermercados, né? E isso depois passa pela segunda parte do processo, que é a parte de separação dos produtos. Então, nós temos que pensar nessa possibilidade de primeiro evitar o uso, né? Evitar que cresça o uso de materiais descartáveis e o aumento da sucata desses produtos. Mas existe uma parte que sempre vai existir, de embalagem de produtos e de sobras e de tudo, de alimentos, né? Então isso tem que, de alguma forma, ser trabalhado, e você evita que cresça o uso disso, e ao mesmo tempo você aproveita tudo que foi utilizado e gera empregos. E nós estamos falando de muitos empregos. Nós estamos falando de milhões de empregos para pessoas de baixíssima qualificação. Então, esse é o trabalho que nós temos que fazer em cima da parte de reciclagem. Obrigado, até mais a todos.